Boa noite a todos que estão aqui conosco. Estamos iniciando a quinta live desta semana, quarta temática, na verdade, né? Porque a primeira foi de apresentação do Mãe Tal, né, ao público, que aqui é o projeto. Claro que sem muitos spoilers, mas o que é que esse projeto veio fazer, digamos, como é que ele nasceu, em que circunstâncias, né? Boa noite a todos que estão entrando. E ao longo dos dias, né, desta semana, a gente fez várias outras lives temáticas, né? A gente contou com profissionais e mães para conversar com a gente, né, sobre o propósito mesmo do projeto do Mãe Tal, né? Então, a ideia é justamente a gente ajudar a desenvolver, né, habilidades nas mães para que elas possam lidar melhor com multitarefas, com todas as atividades maternas e profissionais e pessoais e tudo que demanda, né, que vem da sociedade, que vem dela mesma, né? Então ela precisa, né, lidar com tudo isso de uma forma tranquila, né, para manter a sanidade mental e também, né, para poder colaborar e contribuir da melhor forma, né, com a sociedade, né? A convidada de hoje, inclusive, ela vem nos ajudar muito, né, no assunto. Ela acabou de entrar. O nome dela é Paula Carvalho, ela é terapeuta integrativa e outras coisas de nome um pouco, digamos que não muito conhecidos. Ela vai falar sobre isso assim que ela entrar. Ela é a idealizadora, né, fundadora do Santa Terapia. Inclusive, hoje eu iniciei meu dia com ela, fazendo meditação às 5h30 da manhã. Recomendo, conheçam. Vou trazê-la aqui juntas para conversarmos todos juntos, né? Já que é um evento ao vivo. Olá! Oi, Paulo, boa noite! Boa noite. Eu estou olhando aqui para as telas. No YouTube a gente está com a tela preta, no Facebook eu não sei. Sei que entrou alguma coisa. Deixa eu ver se a gente consegue estar junto com esse pessoal lindo. Transmite para outras plataformas, né? Muito bom. Tenho que aprender com você. Eu não vou me preocupar muito com essa transmissão para outras plataformas. Seria muito legal, né? Que a gente pudesse entrar aí. Oh, mesmo que não consigamos transmitir ao vivo, a gente consegue subir o vídeo depois. Né? A gente Sim, está fazendo sem isso. problema nenhum. Como eu A falei gente... para você antes, né? Eu estou testando já tem um tempo essa ferramenta. Você até falou que foi uma das pessoas que entrou nessa live de teste, né? Hoje parece que ele está enviando o vídeo, o áudio. Pelo que eu estou vendo, eu não Vamos sei ver, se né? tem alguém lá no... Se tiver alguém no Facebook ou no Que dê YouTube nos retorno, né? vendo, né? Avise. Dê esse retorno aí se vocês estão conseguindo. Enfim, tá falando aqui da integridade, status da transmissão. Mas vamos Bom, lá, vamos integridade para a é sobre gente o que a gente ver. mais vai falar aqui, né? Não entendi? Integralidade, integral, integrativo. Veja, foi muito legal quando você falou, né? Eu disse, coloca o terapeuta holístico. Eu não sei para quem a gente, como que é o público que está aqui, mas eu acredito que são mães como nós, né? Lá, quando eu coloquei a descrição, eu disse, olha, a gente vai falar com a Aline, foi um convite da Aline, que é jornalista e mãe, né? Pois bem, né? Eu acho que define muito, né? Já dizer que é mãe, já dizer que é mulher, né? Já define muito, né? Porque já são trabalhos, né? Na verdade, ser mulher já é trabalhoso, né? Nessa sociedade, né? Vamos Eu cancelar amo, essas crenças. adoro ter nascido mulher, né? Mas assim, digamos que a gente já enfrenta, né, muitas dificuldades, e, enfim, a gente vai lidando com isso, vai aprendendo a lidar e vai tentando desconstruir e construir uma nova realidade, né, para nós e para as próximas que virão. E ser mãe, né, é outro trabalho maravilhoso, mas que dá muito trabalho, né? E isso deixa a gente com o cabelo em pé, né? Deixa a gente de orelhas, né,
enfim, quentes. Verdade. E a gente, na verdade, vai aprendendo durante esse caminhar, né? E quando eu te apresentei, quando eu iniciei aqui a live, eu não sei se você já estava online quando iniciei, eu comecei a falar um pouco, né, sobre o projeto, né, que a gente está iniciando, né, é muito recente. Essa semana a gente fez uma semana temática de lives para apresentar tanto o projeto como o propósito mesmo, né, através dos temas que foram tratados ao longo dessa semana. Então, assim, quem tiver interesse, corre lá no YouTube, que já tá as lives, as entrevistas já estão todas lá, as trocas, né? A gente conversou com psicóloga, com mãe, com pai, né? Então, assim, hoje a gente trouxe uma terapeuta, né, integrativa e outros termos, né, que a gente vai discutir melhor aqui, para entender, né, e para conhecer, né, formas da gente se autoconhecer, formas de a gente se trabalhar, formas de a gente se desenvolver, não tão convencionais, não tão conhecidas, não tão difundidas e, às vezes, não tão praticadas mesmo, né? Dentro do padrão, né? Quando você me Exato. chamou, foi ótimo, porque eu estava pensando exatamente isso. Eu disse, que coisa interessante. Eu fugi tanto desse tema, fugi mesmo, assim, eu também faço terapia convencional com a psicóloga, e já de um tempo que essa questão da maternidade vem ali sendo pontuada como algo que eu deveria compartilhar. E quando você me chamou, eu digo, tá bom, universo, eu aceito o chamado. Né? Olha, E e o aí, universo ele é muito sábio, né? Porque ele fez a gente se conhecer de uma maneira assim não usual, né? não convencional. A gente se conhece através de um encontro que um professor meu, né, proporcionou e convidou, né, Paula para estar presente. Ai, que presente, gente! Ai, que bom. Nossa, que foi um grande presente. Tô Não só pensei em outra ajeitando, pessoa na tô hora de ajeitando convidar. aqui. Que bom, maravilha. Eu fico muito honrada, né? E aí, dentro daquilo que eu falei, eu tô me sentindo torta, mas vamos torta mesmo. Já de maravilhosa. Uma das moças, das meninas que me acompanham, eu chamo de menina mesmo, é o meu jeito de falar, são meus filhotes, né? Meus alunos, me chamam de Mamadi, que é uma forma de falar mamãezinha na Índia, né? No dialeto hindi. Então, seja bem-vindo, Cris, Lu, a Jade falou e eu reafirmo. Quem estiver assistindo a gente, chama mais mãezinhas para a live. Né? Acabei de fazer isso Convida, aqui. compartilha. Mas aí, ó, a Aline conhece alguns, eu já chamei algumas pessoas. Vão apertando nesse aviãozinho, que esse aviãozinho vai compartilhar a live com mais e mais mães, para que a gente possa aí estar realmente em mais plataformas para mais pessoas, trazer esse diálogo para mais mães, porque na verdade aqui eu não vou falar sobre verdades, eu vou trazer algumas reflexões para a gente expandir o tema e falar um pouquinho de mim, né? Já que a gente está falando de ser mãe, de ser terapeuta. Meu nome é Paula Carvalho, eu sou terapeuta integrativa, que foi a primeira coisa que a Aline falou, alguns termos aí totalmente novos. Por que terapeuta integrativa? Porque a gente trabalha o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, quando você colocou lá saúde mental, eu achei bem interessante, porque na verdade é um dos aspectos que as terapias integrativas lidam. E para a gente que é mãe, é super importante. Eu digo que eu nasci querendo ser mãe. É o desejo, acho que, mais genuíno que eu sentia. Então, tive vários animaizinhos. Inclusive, quem acompanhou sabe que a minha semana teve aí um luto. Eu perdi Sammy, que era meu cãozinho com 13 anos. Né? E dentro dessa perspectiva de ter esse grande sonho de ser mãe... o pai dos meus filhos adiava bastante e finalmente, quando ele decidiu, meu filho já estava pronto para vir. Foi assim,
instantâneo praticamente. Então, quando eu resolvi ser mãe, eu sempre fui muito estudiosa, então eu resolvi ler e estudar tudo que eu podia sobre parto. Então, estava vendo a tua live de ontem, eu disse, ai, que legal, o pai participando do parto e tal. No meu caso, foi tudo meio atropelado. Eu estudei tudo, mas na prática é diferente. É igual a gente aqui na live. Eu estava preparando tudo, mostrei para você, ó, tem aqui uma tela, tem outra, tal. Agora, na prática, funciona diferente. E foi assim comigo, né? Apesar de eu ter estudado tudo, achado tudo maravilhoso, na hora que a bolsa estourou, eu tinha apenas 4 centímetros de dilatação e eu não tinha doula. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais do conhecimento desse parto natural. A bolsa estourou, eu tinha passado a noite em trabalho de parto, mas eu aguardei. Quando a bolsa estourou, eu fui para o hospital. Passei pelo primeiro dilema de não saber que eu deveria entrar pela emergência. E os hospitais falavam, ó, gente, não tem vaga, porque eu entrava pelo hospital como se eu fosse ser admitida, né? E as pessoas perguntavam, ah, mas você avisou, você fez reserva? Por quê? Porque a maioria das pessoas opta pelo parto, pela cesárea, né? E eu vou dizer, gente, eu tinha pesadelo com gente cortando minha barriga. Todo mundo tem medo do parto normal, mas eu fazia assim, o parto natural, vaginal, é algo que eu nasci para fazer. Alguém cortar minha barriga era uma coisa que eu tinha medo, é uma faca, né? Sei lá, qualquer objeto que eu ia passar. Então, enquanto todo mundo... Eu preciso dizer isso porque eu não sou o padrão. Eu nem sou uma mãe padrão daquelas que queriam o parto cesárea porque é mais prático ou porque tem medo da dor do parto natural. E nem eu sou aquela mãe maravilhosa que fazia assim, eu quero parto natural. Lógico que eu sabia que era melhor para o meu filho, eu aprendi tudo isso, mas na verdade eu era muito medo do parto cesárea. Então eu sou fora do padrão desde aí. Quando meu filho veio para mim, maravilhoso, eu estava realizada, fui colocar esse menino no peito para mamar, pensando que era igual a gente vê, né? Eu via as meninas na minha época, eram... Meu Deus, como que é o nome daquela moça tão linda, dos olhos mais fundos? Juliana Paz. Ela teve filho na mesma época que eu. Então, normalmente eram elas, as que estavam tendo filhos, que faziam propaganda da amamentação. E eu vi aquela foto linda, aquela coisa maravilhosa, eu achava que era colocar o menino no peito e mamar. Lógico, também tive aulas de preparação do seio, eu tinha feito toda a preparação do seio e tudo mais, mas na hora H não foi tão fácil quanto parecia. Meu seio tinha muito leite, eu tive muito leite e a boquinha do meu bebê era pequenininha, ele não conseguia pegar direito, quando pegava errado no bico, ao invés de abocanhar toda a região, pegava só no biquinho, rachava meu bico do peito, doía horrores, ele não conseguia mamar, ficava estressado. Então, assim, eu passei por várias coisas durante essa maternidade e nessa época eu não era terapeuta, né? A minha história enquanto terapeuta passa por uma dor, uma depressão. Então, assim, é um momento onde meus filhos também viveram isso comigo, né? Então, é bem interessante trazer como que isso afeta as crianças, como que isso muda as crianças. E hoje eu compreendo que tudo faz parte da nossa história, da minha história com os meus filhos. E trazendo um pouquinho do que é o ser integrativo e desse olhar mais leve, que eu acho que é o que é fundamental. A gente está aqui numa sexta-feira, né? Depois de uma semana, pelo menos os meus, em homeschool. Não sei como é que estão as mãezinhas aí, compartilhem com a gente como é que estão seus filhos, quais as idades, né? Devem ter mãe de todas as idades aqui. Os meus filhos já estão um pouco mais velhos, 8 e 11 anos,
mas o de 8 anos ainda tem uma necessidade muito grande da nossa presença, né? Nesse momento de homeschool, ele precisa desse apoio, ele precisa sentir que eu estou ali, que ele pode contar comigo. Eu não Gente adulta sente necessidade de ter uma presença. Imagina a criança. era isso que eu ia falar. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas a minha realidade é aquela que, assim, eu tô aqui, eu tô trabalhando em home office, eu tô sendo professora de reforço, eu brinco que eu faço todas as atividades da empresa, né? Então, eu tenho que fazer o almoço, o café da manhã. É lógico que, como eles já são maiorzinhos, algumas coisas eles já fazem a sua parte, né? Então, é bem importante que a gente não comece a ensinar a criança, ajuda a mamãe. Não, faz a sua parte. A gente vive aqui, todos nós. Então, é cooperação e colaboração, né? Porque senão a gente sobrecarrega. Eles sabem que eles têm as necessidades, por exemplo, da gente passar um momento lendo juntos. A gente tem esse hábito de ler juntos, do hábito de assistir algum filme. Então, para que isso aconteça, a gente também precisa fazer as tarefas juntos, né? E essas tarefinhas precisam ser de acordo com cada idade. À medida que ele consegue guardar o chinelo, o sapatinho, ele vai guardar o sapato. Quando ele já consegue dobrar o lençol, ele vai dobrar o lençol e tudo mais. E eu achei bem interessante hoje, Aline, quando a gente fala do integrativo contra o holístico, né? Não contra, mas trazendo uma nova palavra para tornar isso um pouco menos dentro daquele universo do desconhecido. O holístico significa a mesma coisa. É você olhar o ser como um todo. Corpo, mente, emoções e espiritualidade. Só que o holístico é muito parecido e traz um ar de esoterismo, né? Que o esoterismo não é aquilo que é místico e que também não é um problema, mas que ainda é muito tabu. Então, quando a gente fala integrativo, fica mais fácil para as pessoas compreenderem que a gente não está fazendo nada de absurdo. A gente só está olhando que, de repente, um sintoma no corpo, ele está trazendo algo que precisa ser visto no seu interior, na sua emoção. Então, às vezes, a gente está engolindo as emoções. Então, a gente que é mãe, como você falou, né? A gente no mercado do trabalho, não, mas fulana não pode ser promovida porque ela pode engravidar. Na minha época de corporativismo, né? Eu trabalhava num banco, eu ouvi muitos gerentes falavam assim, não vou promover fulana porque ela está em idade fértil. Se ela engravidar, eu fico sem ela por 6 meses, às vezes até mais, porque tem pessoas que têm problemas durante a gestação. Então, assim, existe um tabu, um preconceito muito grande. E eu vou dizer para você, quando eu retornei da minha licença maternidade do primeiro filho, eu fui questionada, porque eu retornei tendo o melhor desempenho do estado e eu retornei passando em todas as certificações que eu me propunha fazer, todas as provas que eu me propunha fazer. E eu fui questionada por uma gerente porque ela fez, como que você está conseguindo passar se você acabou de ter um filho? E a minha resposta para ela foi exatamente isso. Porque eu acabei de ter um filho, eu estou me sentindo uma leoa. O que passasse na minha frente. Porque eu senti, depois que meu filho nasceu, que eu tinha um propósito de ser realmente o exemplo para ele, né? E como a gente estava conversando lá na mentoria com o Jeff, tudo isso traz um peso para nós mulheres, né? O peso da culpa, porque a gente está longe, né? Então, quando você está trabalhando fora, enquanto mãe, esse tempo que se está longe traz uma culpa, né? E isso é muito dentro de uma cultura nossa, dentro de uma cultura, de uma história local,
de vida, de como que funciona aqui no Brasil e no Nordeste, principalmente, né? Porque a gente, além de ser mulher, a gente é mulher nordestina, né? Então, na verdade, eu sou nascida em São Paulo, mas também neta da minha avó baiana e a outra de Maceió, né, de Alagoas. Então, nordestina de raiz mesmo. Né? Só para depois não falarem, mas eu soube que você nasceu em São Paulo. Sim, eu nasci em São Paulo, minha família mora lá, mas eu vim muito pequenininha, cresci aqui, né? Então, é até estranho falar que não, porque o sotaque já mostra que eu sou de Recife, né? Então, a ideia é essa, assim, é compartilhar um pouquinho do meu fora do padrão. Como eu falei, hoje foi bem interessante, é muito raro eu sentir algum desconforto maior. Tenho já meus filhos dentro de uma normatização, digamos assim. Mas hoje eu senti um desconforto, né, assim, uma irritação grande com um comportamento dele. E logo em seguida eu chamei ele para conversar. E eu percebi que esse desconforto meu, hoje, eu queria compartilhar. Eu disse, que bom, vou compartilhar isso na live. Esse desconforto meu hoje vinha disso, de um volume de trabalho que foi muito grande nesses dias, muito intenso, né? E de uma falta de percepção que ele, naquele comportamento dele, também um comportamento pré-adolescente, né? Ele estava trazendo um pouquinho o que aconteceu. Ele fez um bolo e, provavelmente para não sujar um prato, ele estava comendo o bolo com a mão, passeando pela sala. Onde estava comendo o bolo, estava ficando sujo, né? E aí eu falei, tem que fazer. Então, ele fez aquele comportamento assim, né, do desprezo, assim, né, tá reclamando por quê? Só porque eu derramei o bolo no chão? Então, assim, é a gente se perceber. E naquele momento eu percebi. Nossa, que coisa. Normalmente eu não teria, assim, não ficaria tão irritada, né? Então, da onde vem essa irritação? E como que a gente se percebe dessa forma, que foi o que você falou, né? Quais são as formas que a gente vai ter esse conhecimento para ter esse controle, né? E eu digo isso porque também atendo mães, muitas mães, e a maioria fala, tem hora que eu quero. Tem mães que ainda usam da agressão física, e aqui eu não vou trazer o julgamento, mas o que eu posso dizer é que a gente precisa lembrar sempre que nós somos os adultos, né? E a agressão física, como eu falei, eu não vou julgar, mas ela mostra que de alguma forma você não está conseguindo exercer esse papel na relação, de ser quem educa, que isso realmente exige uma energia. Eu não vou dizer que dá trabalho, mas é uma energia intencional. A gente precisa ter a intenção de educar, a gente precisa compreender, e se em algum momento você sentir, né, eu acho que a criança precisa apanhar, uma tapinha não faz mal, uma chinelada, eu apanhei tanto da minha mãe, gente, eu apanhei bastante, eu, Paula, meus filhos sabem disso, mas eu acredito, né, isso é uma crença minha realmente, que quando a gente tem o nosso autoconhecimento, quando a gente se compreende, a gente consegue ter essa clareza, como foi o que eu falei, né? Realmente eu estava bem estressada, de você trazer para você o que é que está acontecendo comigo, que esse movimento do meu filho está me tirando do controle. Porque, gente, vamos pensar direitinho, ninguém vai bater no colega de trabalho, a gente não vai. Então, assim, a gente não vai ter nenhuma agressão física com outras pessoas, né? Se você tem agressão física com o seu companheiro ou com qualquer outra pessoa que seja, isso também precisa ser visto, né? E isso é um reflexo também, né? Também é um reflexo, mas precisa ser olhado, né? Mas, em geral,
as pessoas que batem em crianças não batem em mais ninguém, né? Então, é realmente observar da onde esse comportamento reativo está surgindo, tá? E eu volto a falar, eu não estou julgando, mas eu estou trazendo aqui um olhar da gente refletir mesmo, né? O que está na gente que a gente não está conseguindo compreender, que está saindo através de algo que também não vai surtir um efeito. Tem alguém que colocou um textão aí, vamos ver. Isso. Ah, Jadiane de Cássia. Essa questão de autocontrole é muito importante. Estou passando por problemas pessoais e estava refletindo no meu comportamento diário com meus filhos. Estava gritando com eles. É uma prática bastante comum. Jade, deixa eu falar. Eu estou falando agora dessa fase, como as pessoas brincam comigo, que elas falam que eu estou zen, né? Então, eu vou usar essa palavra. Só um complemento, ela botou aqui, às vezes, um puxão de orelha. E depois que percebi, comecei a mudar. Olha só, isso é mágico, muito mágico. Eu fui casada com o pai dos meus filhos 12 anos e depois eu tive um segundo casamento. Durante esse segundo casamento, meu filho caçula devia ter 4, 5 anos, mais ou menos 4 anos. E ele tinha comportamentos muito de menina. E aquilo me incomodava muito. E eu realmente gritava, falava algumas coisas assim, mas não tinha controle de mim. E eu já estava em depressão, né? Então, Quem que tinha o comportamento? o meu caçula, Henrique, ele tinha uns comportamentos mais femininos. Dançava, né? Brincava, gostava de Anitta, e aquilo me incomodava. Mas incomodava por algum motivo? Incomodava por homofobia. Da minha parte. E olha o que é interessante. A partir das terapias, eu olhei para isso dentro de mim, né? Eu curei isso, eu olhei, nossa, o que é que eu... Né? Por que eu tô com esse julgamento, essa preocupação e esse incômodo? E automaticamente, como que se fosse instantâneo, lógico, isso não está definindo nada, mas aquele comportamento que ele tinha cessou. Não foi nada que ele fez, não foi olhar para mim, curar dentro de mim um incômodo, e é isso que a gente faz nas terapias integrativas energéticas, que são o Theta Healing, que você falou, aquelas palavras que a gente ia falar estranhas, né? O Theta Healing é uma terapia energética, uma técnica terapêutica, né? O Access também é uma técnica terapêutica, e a técnica mais conhecida, que é o Reiki, né? São todas energias, trabalham de formas diferentes, e eu acho que elas trabalham em conjunto essa energia. E tem constelações familiares também, né? Já vi muito falar. Eu não sou consteladora, né? Eu já fiz enquanto cliente. Tenho várias amigas que são Theta Healers. Tem uma aluna maravilhosa, Marina Giovanetti, que ela foi minha aluna no Theta Healing em alguns cursos. Ela fez 4 cursos comigo. E ela é consteladora maravilhosa, se encontrou nisso aí, também faz outras técnicas, né? Na constelação, o que se faz é colocar o sistema familiar no seu lugar, né? Então, no meu caso, esse comportamento de Henrique eu olhei com o Theta Healing, que é a minha técnica, digamos assim, o meu chameguinho, né? Cada um tem algumas técnicas que sente mais afinidade. Como eu falei, além dessas técnicas, eu também estudo astrologia, tarô. Então, eu junto tudo num caldeirão e faço uma bruxaria de uma vez só. Deixa eu ver. Tá. Explica o que é, né? Estou bem curiosa, não conheço. Quer dizer, só conheço de nome, né? Mas nunca conversei com ninguém sobre. Isso, tá bem em pauta atualmente, o Theta Healing.
Eu sinto que algumas coisas aconteceram e o universo se movimentou para isso. O Theta Healing começou como uma americana, o nome dela é Vaiana. As pessoas falam muito havaiana, então dá a impressão de ser do Havaí, mas ela é de um estado de Montana, nos Estados Unidos. E é um lugar pequeno onde ela mora. Eu estive lá ano passado. É como se fosse o interior dos Estados Unidos, assim, um lugar meio country e tudo mais. Ela trabalhava como nós. Ela é mãe de 3 filhos, foi mãe muito jovem. E muito jovem, ela teve um câncer linfático que foi curado através dessa técnica. Através dessa cura, ela começou a trabalhar atendendo outras pessoas. E o que fundamentalmente é o Theta Healing? É uma meditação guiada, é aquela meditação que você participou, tá? Lógico que dentro da meditação existem técnicas que a gente usa e são processos, então quem tiver curiosidade pode assistir, inclusive, no canal Santa Terapia, Santa com TH, né? Aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Essas meditações, essas meditações, elas têm processos energéticos, tá? Então, sempre que eu falo, se for para você, diga sim, você está recebendo essa energia à distância. Então, é muito comum as pessoas falarem, eu senti isso, eu vi alguma imagem, porque exatamente a gente está trabalhando com a energia sutil que faz parte da gente, né? Nós somos matéria, essa matéria que a gente ela é finita, ela vai acabar um dia, mas a nossa essência, ela é infinita. Inclusive, isso não é do Theta Healing, mas existe um mito que fala que nós fomos aprisionados nos nossos corpos, né? A nossa essência, o nosso espírito, ou, enfim, para quem quiser chamar de alma, o nome que fizer sentido para vocês, nós fomos aprisionados pelos anjos através do som da música. Os anjos começaram a tocar música e para ouvi-la nós precisávamos estar na matéria para poder, através do ouvido, escutar. Então, foi assim que os anjos aprisionaram nosso espírito nessa matéria. É um mito que eu acho bonito, que eu gosto de contar. Mas só para que a gente perceba que, acabando, né, esse tempo que a gente tem, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um animalzinho, e isso vale para todos, né? Para tanto os animais, plantas, todos nós temos uma essência, somos feitos da mesma matéria, por isso que a gente fala que somos um, né? Então, quando acabar essa experiência material, a gente continua existindo em essência, né? Essa essência não morre, ela é infinita. E por causa dessa essência ser infinita, a gente capta todo o nosso campo. Então, crenças históricas como essa que a gente falou, de que ser mãe é difícil, né? Ser mãe é padecer no paraíso, né? Ser mãe é aquela estuda, quem pariu Mateus que embale. Quantas coisas a gente escuta e isso vai ficando no nosso sistema de várias formas. Ou na forma genética ancestral, você vai perceber que muito do seu comportamento é muito semelhante à sua mãe, mesmo que você tente o máximo, tem gente que faz o máximo para ser diferente, quando vai olhar, faz, meu Deus, eu fiz igualzinho a minha mãe, né? Então, porque a gente nós somos a junção genética do nosso pai e da nossa mãe também nas nossas crenças. Inclusive para casos, por exemplo, quando você fala de pai e mãe, quando é caso de pai e mãe adotivo, porque assim, pai e mãe adotivo tem uma relação de criação. E aí, às vezes, a criança ela não teve nenhum tipo de contato com os biológicos, a não ser no momento de geração, né? E de parto e tchau. Muitas vezes acontece isso. Existe essa relação, né, da criança que ela traz da ancestralidade biológica, digamos?
Sim, é bem interessante isso, porque eu também trabalho com algumas pessoas que são filhos adotivos, com histórias bem peculiares, bem particulares. E sim, a gente vai conseguir acessar, inclusive, é muito comum, né, que a gente acesse ali um padrão de rejeição, que aí se torna um padrão nas relações. Né? Então, é super importante que a gente trabalhe se a pessoa está adotando uma criança, um filho agora, né? Que eu acho que é mágico, é lindo. É muito legal se você já puder ir ali trabalhando. Por quê? Porque as crianças são muito fáceis de trocar crenças. É muito simples você limpar crenças nas crianças. Só que ao longo do tempo, essas crenças vão se solidificando, né? Quanto mais tempo passa, tem coisas que se tornam verdades para a gente. A gente está aqui, né? Então, eu hoje, aos 39, quase 40 anos, tem coisas para mim que já são muito enraigadas, estão muito profundas. Então, diariamente, a gente está fazendo aquela meditação, ali eu estou trocando as minhas crenças e a de quem quiser junto. Normalmente é um processo terapêutico grupal, né? E quem já é Theta Healer, que conhece a técnica, quando está ali, fala, menina, é uma sessão pública como que fala? É uma sessão em grupo de Theta Healing, né? E é como funciona mesmo. Mas as crianças, você consegue ir limpando. Só que elas trazem, sim, crenças dos pais biológicos, e aí, muitas vezes, os pais adotivos, às vezes, se ressentem, né? Porque falam, nossa, mas eu já fiz tudo, e eu dei todo o meu amor, fiz todo o meu esforço, e aquela criança, ela ainda se sente feia, por exemplo, né? Ou aquela criança, ela é insegura, apesar de tudo que eu faço. Então, às vezes, são realmente crenças genéticas ancestrais que ali é realmente uma técnica, é interessante usar uma técnica que traga isso do subconsciente. E é o que o Theta Healing faz. Ele vai permitir que o teu subconsciente apresente a resposta, que pode ser sua, né, como eu falei, de algo que você viveu, de repente, na infância. Às vezes, um grito, como o Jade falou, fica registrado, de repente, para a criança em alguns níveis. Jade, não começa a colocar, porque às vezes eu estou falando as questões, a minha mãe ficava super brava, né? Não comecem a se desesperar, porque a gente começa a achar que a gente não pode fazer nada com o nosso filho. Não é isso, mas é entender que, às vezes, um grito pode ser registrado, dependendo da idade da criança, como um abuso, né? Então, às vezes, a gente vai lá, faz uma leitura no adulto atual e a gente tem uma leitura de abuso. Isso não quer dizer que foi um abuso sexual. Pode ser um abuso desse tipo. Pode ser uma obrigação, aquela criança que foi obrigada a comer algo, né? Principalmente quando a gente tem algumas questões de boca, de fala, de expressão. Então, são coisas que a criança registra e significa. A gente vai limpar isso, limpa os choques, limpa os traumas e traz aí uma perspectiva de consciência diferente, tá? Então, lembrando aquilo que eu sempre falo para minha mãe, como a gente está falando aqui no Mãe e Tal a primeira vez, né? 90% das nossas questões, né, das nossas questões atuais, vieram da nossa relação com nossos pais. E assim vai ser com os nossos filhos. Por quê? Não que pai e mãe errem tanto, mas é porque é a relação mais importante da nossa vida. É a relação que é primordial. Então, através dessa relação que a gente constrói a nossa personalidade, que a gente constrói a nossa estrutura, as nossas inseguranças ou as nossas seguranças. Então, é super importante que a gente, enquanto pai e mãe, também cuide da nossa integralidade, né? Então, esse falar, esse olhar de cuidar nesse momento de pandemia da nossa mente, né? Da gente ter um tempo para a gente,
de meditação, de exercício, daquilo que você faz que te dá essa nutrição de dizer eu me amo, né? E realmente poder se dizer eu me amo. Tem muitas questões aí em mães como eu, que são mães solteiras, né? A minha atual situação, e como eu falei, fui casada 2 vezes, então é importante que a gente tenha esse olhar para a gente entender que mesmo a gente estando numa outra situação, né, de configuração de família, que a gente pode se dar amor. Porque se a gente não se cuida, a gente está ensinando para os nossos filhos que eles também não devem se cuidar. Porque eles aprendem muito mais com o nosso exemplo, né, do que com o que a gente fala. Então é muito mais importante. No começo, eu até queria que meus filhos lessem, mas eu nunca fui muito de incentivar. Só que como eu estou sempre com o livro na mão, a gente começou a compartilhar esse momento. E eles competem entre si, mas não sou eu que fico dizendo, vai ler um livro. Eles por si só, hoje, têm esse comportamento. Mas porque eles me veem fazendo isso. Né? Então, assim, são esses pontos da gente, mãe, ir um pouquinho se perdoando. Porque a gente sabe que, por melhor que a gente seja, o máximo que a gente faça, tem coisas que você vai fazer porque você não gostava que a sua mãe fizesse de uma forma. E que, eventualmente, seu filho vai ser diferente, porque ele é outra pessoa. Um exemplo que eu gosto de dar também dos meus filhos é que eu, quando criança, tinha uma coisa que fazia natação, toda criança tinha um roupãozinho. E minha mãe não tinha roupão, era toalha. Então, eu não tive roupão, não lembro por que eu não tinha roupão, mas enfim. Quando meu filho nasceu, ele nasceu de roupão. Até o dia que ele fez, mãe, é tão ruim roupão. Roupão não dá pra gente se enxugar direito, eu queria tanto uma toalha. Gente, desse dia eu ri horrores. Porque eu percebi que eu estava me comportando com meu filho dentro da minha vulnerabilidade, né? Dentro das minhas fraquezas, das minhas dores, e não olhando para ele nas necessidades dele, né? Então, nesse dia, eu ri, eu adoro contar essa história, porque, assim, somos diferentes. Nós enquanto mães, vamos buscar fazer o melhor para os nossos filhos, mas liberando essa culpa, esse julgamento, porque isso já acontece do externo muito forte, mas eu percebo que normalmente ele é muito mais do interno, Aline. Você está certíssima. Eu aqui estou adorando essas histórias, né? Porque, na verdade, a gente aprende muito com as histórias dos outros, né? E esse é um dos preceitos aqui do Mental, né? Construir uma rede, né, de mães, de histórias, né, de soluções, de dificuldades e até mesmo de situações onde a gente pode desconstruir essa dificuldade, como você falou, né? Às vezes existe uma essência e essa essência ela acaba aderindo construções sociais que não são necessariamente a verdade única, né? Que algo é realmente difícil, algo é realmente trabalhoso, e aquilo ali é chato, ou aquilo ali não presta. Na verdade, são vivências que as pessoas têm e que as pessoas terminam repassando isso para as outras pessoas, né? Porque eu acho que às vezes também existe um pouco de competição de quem sofre mais, né? Né? Porque as pessoas já compartilham isso. Ai, tá tão difícil. Ai, mulher aqui também, viu? Acontece muito isso, né? E assim, é natural, é normal, mas normal, que eu digo assim, é natural, né? Comum de se ver. Mas é muito interessante quando a gente pode chegar e dizer assim, olha, tá muito difícil, mas olha, sabe o que tá fazendo, o que tá me ajudando, né? Eu tô fazendo tal coisa, isso tá resolvendo meu problema, né? Mas, ó, de fato, tem coisas que eu não tô conseguindo resolver. Como é que tu estás fazendo, né? É muito bom quando os discursos, né, as relações e as trocas, elas são permeadas por tentativas de sair, né, desse fundo do poço, né? As pessoas
A impressão, né, que a gente tem é que às vezes as pessoas gostam de estar lá embaixo. Não que elas gostem, né, mas é como se fosse até mesmo um lugar comum que é um pouco confortável. Eu não sei se existe A isso. gente chama de zona de conforto desconfortável. Isso foi realmente durante muito tempo valorizado, né? Essa valorização do nossa, como eu sofro, né? Eu brinco que assim, principalmente a minha infância foi assistindo novela. Meu pai adora novela. E eu descobri que foi meu pai, que é meu pai que adora, porque hoje eles não são mais casados também, né? Meus pais. E meu pai continua ligado ali, a televisão o dia inteiro do lado dele. Ele sabe todas as novelas, todas as coisas. Ele trabalha dessa forma, né? E minha mãe não é tão ligada assim. Então, é mais meu pai mesmo. Mas só para a gente falar que nas novelas, como que funcionava? O mocinho, a mocinha sempre eram os protagonistas e os protagonistas sempre sofriam muito, né? E havia essa valorização do difícil, do sofrimento, daquela jornada do herói, né? Então, e os vilões que eventualmente conseguiam as coisas com facilidade, né? Então, a gente não quer ser visto, a gente quer pertencer. Então, quando a gente fala assim, a Aline fala, ai, eu estou tendo essa dificuldade com meu filho, a gente faz, eu também. Então, a gente se sente pertencente, né? E a gente, através da energia, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, o que é que acontece? As pessoas que vão vibrando, tá difícil, vão atrair pessoas que vão vibrar nessa mesma energia. E como isso foi durante muito tempo estimulado, leva um tempo para a gente mudar, né? E aí é como você falou. Por que tá difícil? Às vezes é porque a gente está resistindo. Às vezes é porque a gente não queria que fosse daquela forma. Às vezes é justamente por aquilo que eu falei, né? Todo mundo mostrou um glamour, aquela coisa linda, que era maravilhoso amamentar. Na minha vez, eu vi que não era tão fácil assim, ou que não era bem daquele jeito, né? Então, a gente resiste um pouco a essas mudanças, a essa realidade. Mas quando a gente encara, né? Quando um pouco antes de voltarem as aulas, eu estava fazendo live no horário que não tinha aula. Começou a ter aula para os meus filhos, essa live que eu fazia ao meio-dia, não tinha mais condições de fazer, até porque tem essa demanda. As crianças, elas podem ter aula, é bem legal, eu acho super importante, porque elas interagem, elas estão ali, elas vão ver outras crianças, vão estar com uma professora, é um ambiente que eu sinto que a interação é o que vale, né? Eu acho que não é o momento da gente se preocupar se eles estão aprendendo derivadas, se eles estão aprendendo adjunto, adverbial, nada disso, né? O mais importante é que eles estão interagindo com pessoas, eles estão respeitando o ambiente, respeitando as regras, né? E aí, se a gente começa a olhar por esse aspecto, se a gente começa a olhar pelo aspecto da experiência, se permitir viver, né, sem resistir, fica mais leve. Então, acho que algumas técnicas que realmente ajudam são a meditação fundamental, acho que para todos, né? O Theta Healing ajuda, e eu comecei falando que ele estava famoso, eu acabei esquecendo de falar, ficou famoso através da Ivete Sangalo, da Cleo Pires, que colocaram aí na mídia, que elas, a Ivete como Theta Healer, né, e a Cleo que fala que faz o Theta Healing, é muito mágico, eu recomendo, lógico, eu sou terapeuta, mas que é a oportunidade de você encontrar algumas respostas, né? Existem as outras terapias que eu falei, né? O Access não vai buscar quais são essas respostas. Ele vai buscar meio que abrir os caminhos, sabe? Não interessa o porquê, vamos abrir o caminho. O Theta Healing, ele traz algumas respostas, ele traz alguma consciência, né? O Reiki traz essa energia vital que nós somos, do que a gente é feito, da nossa matéria.
O Diksha traz consciência, a astrologia traz autoconhecimento, porque quando você reconhece, você se reconhece através daquele mapa, muitas vezes Deu uma você travada aqui pra consegue. mim. Voltou. Ai, pronto. Muitas vezes, através do autoconhecimento que você tem no mapa astral, dentro da astrologia, você consegue encontrar um propósito e facilita muito. Ah, com certeza. Eu já tive experiência de fazer uma consulta, né, de mapa astral e aquela coisa, né, que a astróloga faz a profissional, que pode ser o profissional também, faz o mapa e tem uma sessão, digamos, como se fosse uma mentoria, né, que ela vai lá explicar aspectos. Gente, eu fiquei assim, gente, essa mulher tá me descrevendo toda. Tá me descrevendo, e aí você começa a ver caminhos, né? No sentido de que, caramba, existe uma característica assim assado que, na verdade, precisa ser trabalhada de uma forma. Você consegue identificar, né, coisas que eu. Gente, eu preciso entender melhor isso, porque assim. O mapa ele é cheio de símbolos que a gente não tem, não tem são símbolos que vão além dos signos, né? Assim, do signo como a gente conhece no horóscopo, né? Então, assim, coisas que a gente não está habituado. Então, assim, necessita de um estudo, né? De um estudo, assim, com tempo, né? Com dedicação para É você compreender. trabalhoso. Eu imagino. Eu fiquei com muita vontade de estudar mais, assim, porque estudar assim, né? De fato, o meu mapa, começar a entender ali os movimentos, as posições, como aquilo ali interfere na minha vida e como é que eu posso aproveitar aquilo de uma forma mais, né, legal na minha vida, né? A É ideia é autoconhecimento. exatamente essa. Porque quando você, inclusive, se você reconhece ali algum bloqueio, né? Eu fiz um mapa essa semana. Não é algo que eu faço com frequência, eu realmente prefiro ter o atendimento de Theta Healing em si. Mas eventualmente as pessoas me pedem e aí eu paro para fazer o mapa. Enquanto eu estou lendo o mapa, algumas questões realmente vão surgindo e aí eu falo, ó, gente, não tem como eu te falar disso, que para mim é um aspecto limitante, sem a gente limpar. Vamos aproveitar e limpar esse aspecto, se fizer sentido, lógico, para a gente chamando o consulente, né? Aquela pessoa que veio para saber o que é que está ali. A mesma coisa com o tarô e com todas as ferramentas. Todas elas são ferramentas que devem ser usadas para ajudar, mas não como muleta. É importante que a gente olhe, se você escolher um psicólogo, se você escolher qualquer forma de terapia, é entender que é que ajudar, mas evitar usar como muleta. Algo que qualquer coisa você coloca aquela muleta ali para te dar uma segurança. Na verdade, é justamente para te dar liberdade, né? Todas as técnicas vêm para que você possa escolher ser a sua melhor versão, né? E todas elas estão aí para que as pessoas sintam qual que elas têm afinidade, por onde, qual caminho que faz sentido para elas. Ah, que ótimo. Olha, gostando muito. A gente tem mais 6 minutos de live. Ai, que Então, massa. assim, gente, aproveitem, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, é agora ou na próxima. Não vou dizer nunca, não. É agora ou na próxima. Ou inbox, né? Porque eu sugiro que vocês conheçam Santa Terapia, né? Que vocês vão lá no perfil, que vocês conheçam. Amanhã, ó. Amanhã tem meditação? Dia de Todos os sábado? dias. Todos os Ai, dias. 5h30, encontro marcado. Exato. Isso começou da seguinte forma. Eu já fazia, né? Como é uma técnica que eu uso diariamente, inclusive se quiserem, eu estou aqui. Quando eu falo ao vivo acontece, então vou falar. Eu tenho estudado muito para trazer um pouco mais da minha intimidade e a meditação foi isso. Eu já fazia meditação, mas quando começou a pandemia, eu senti que as pessoas precisavam de um acolhimento, mas eu não quis fazer isso de uma forma que fosse algo engessado, que fosse uma coisa que não fosse real. Eu fiz, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir esse momento que é meu, né? A única coisa que eu fiz é não fazer mais, porque eu fazia essa meditação sentada na minha cama, então eu não quis levar a câmera para cima do quarto.
Mas eu passei a compartilhar com as pessoas esse momento meu de autocuidado, de olhar para mim, né? E a partir disso surgiram várias coisas. Surgiu um livro que está aí disponível gratuito, que é o e-book os Caminhos que Transformam. Então, também, se alguém tiver interesse, tá no paulacarvalho.com.br, é só ir lá, baixar e depois que ler, compartilha comigo o que achou e como se sentiu, se de preferência colocar em prática as dicas lá, ele é todo prático. Olha, gente, se vocês quiserem também, vocês podem falar com a gente no inbox, tá? Para sugerir mesmo, né? Se vocês, né, gostaram da nossa conversa hoje, né? Vocês podem pedir para que Paula volte, né? E sugerir algum tema mesmo dentro de tudo isso que a gente falou hoje aqui, né? Sobre as terapias, sobre as histórias, sobre as experiências. Sugiram, né? O que a gente pode conversar aqui numa próxima oportunidade, porque, assim, com certeza, se depender de mim, nós vamos trazer Paula aqui de novo, né? A gente está criando uma... eu que agradeço, nós agradecemos, né? Que a ideia é a gente, né, fazer uma rede, né, tanto entre mães como entre mães e profissionais, para que a gente possa sempre estar em momentos de troca, em momentos de construção, não apenas individual, mas coletiva, né? E é muito importante que a gente valorize esses momentos de troca, que a gente procure aprender, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo viver sem isso. E todo mundo, na verdade, né? Às vezes as pessoas não percebem, mas quando elas percebem, elas ficam, né, querendo sempre mais, e isso é muito bom. Então, estejam aqui presentes, compartilhem, né? Se vocês tiverem, se sentirem que foi bom para vocês, compartilhem essa live com outras mães, outras pessoas, outros homens, porque é muito interessante que os homens também se conheçam, gente. Existe um pouco de preconceito por parte do masculino em relação a se conhecer, a acessar terapias das mais tradicionais, as mais integrativas, né, para não dizer holísticas. Os homens acham que não precisam, acham que são... Eu não vou dizer que eles que se acham autossuficientes, né? Mas existe um sentimento de que não precisam de nada, né? Que tá tudo bem, né? Isso faz parte do momento da educação também. Então, assim, compartilhem com eles, né? E tentem trazer, né, todos os integrantes da sociedade, porque isso é que faz o integral. Isso. Eu acho bem interessante, porque tem mudado bastante, né? Eu até sinto que o consultório, no meu caso, tem bastante equilíbrio de homens e mulheres, isso é bem legal. Alguns entraram aqui, né? Alguns, como o Cris, que está sempre com a gente, mas quando ele chega na casa, uma casa diferente, ele fica caladinho. Talvez quando ele tenha visto o tema da live, ele tenha se recuado um pouco, já que a gente estava falando da questão da maternidade, né? Mas a minha sugestão é que vocês compartilhem qual é o seu maior desafio na maternidade, né? Qual é o seu maior desafio enquanto mãe? Eu gosto da gente olhar para isso. Então, eu confesso que hoje o meu maior desafio enquanto mãe é que a gente esteja junto e esteja conectado. Porque às vezes a gente está junto, mas a gente não está conectado. Então, esse olho no olho, né? Meu filho mais velho, ele é muito mais centrado. Então, é aquela criança que a forma dele colocar os sentimentos é diferente. Então, eu preciso estar muito atenta a ele, porque é diferente da minha forma de ser. Então, para que eu possa perceber o outro e comece a compreender que isso é só diferente. Não tem certo nem errado, mas depende um pouco dessa intenção. É aquilo que eu falei. Educação não é que seja... Educar é difícil, é trabalhoso, mas exige intenção. E é um trabalho, né, é uma dedicação constante. Então, compartilhem qual é o maior desafio de vocês. E, obviamente, que a gente vai tentar ajudar. Eu vou buscar aí usar daquilo que eu conheço. E, se tiver tempo, vou buscar estudar para a gente compartilhar.
Um minuto. 10 segundos, ó. Muita gratidão, viu, por esse momento. Sigam, né, Santa Terapia, sigam o Mental, compartilhem, estejam conosco, estejamos juntas, não é isso? Gratidão, Aline. Um beijo no coração.